Bom dia, queridos. Manhã de quarta-feira pós-feriadão, estamos retornando com as nossas devocionais Café com Deus. Que você possa estar disposto a ser abençoado nesta manhã pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre nos abençoa. O pregador é só um vaso de barro nas mãos do oleiro, mas a palavra de Deus para as nossas vidas, ela é tremenda e é poderosa. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente nesta manhã e no decorrer de todo esse dia. Pois é, lendo Atos capítulo 20, versículo 35, eu me deparo com um versículo que diz o seguinte: fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior que dar que em receber. Olha o que está escrito, mais uma vez para você. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar aos necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que receber. Queridos, você já parou para pensar a este respeito? Porque na cultura que nós vivemos, no nosso mundo, no meio em que nós estamos, normalmente o mais valorizado é o receber e não o dar. As pessoas se alegram muito mais e fazem de tudo para receber. Procuram até dar jeitinho para poder tirar algo das pessoas. Eu não sei se você já parou para observar a quantidade de pessoas que vivem também em relacionamentos buscando simplesmente receber e nunca se doar. São relacionamentos totalmente egoístas. Relacionamentos que muitas vezes só pensam em si mesmo. E aí nós podemos até afirmar que são relacionamentos que não servem para nada. São relacionamentos totalmente inúteis. Sabe? Porque aquele que está de um lado nesta relação está olhando para o outro apenas com o objetivo de tirar-lhe algo, de tirar proveito, de alguma maneira levar vantagem, tirar algum tipo de proveito nessa relação. Aí nós olhamos para esse texto, nós vemos o escritor da carta de Atos dizendo: olha, é muito melhor você dar algo para alguém, você abençoar a vida de alguém, do que você receber algo. Porque hoje nós vemos as pessoas totalmente na contramão disso, de uma forma egoísta, pensando em sempre tirar algo, visando fazer algo para levar vantagem, até mesmo nas redes sociais. A gente percebe as pessoas. Esse dia eu estava observando alguém que pegou alguém, levou no supermercado, falou: pode comprar o que você quiser. E aí acompanhou a pessoa comprou um monte de coisa, fez uma comprinha lá de 200 e poucos reais, meu irmão, de 200 e poucos reais. E ela postou aqui no Instagram: tá aí, e faça você também, ajude alguém e tal, e nos siga aí nas redes sociais, nos siga aí, dá um clique aí, curta aí a nossa página, tal. Meu irmão, qual foi o objetivo desta cesta? Fala a minha verdade. Porque a Bíblia diz que aquilo que a tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Eu não tenho que estar postando em rede social aquilo que eu estou fazendo para os outros. Eu não tenho que estar tocando trombeta nas esquinas, falando do que eu estou fazendo. E eu não tenho que me envolver com as pessoas simplesmente pensando em usá-las. Se ela me for útil, então eu vou me relacionar com ela. Porque o que nós vemos é um comportamento de exclusão, porque se você não tem nada para me oferecer, então você não serve para mim, para nada. Você não faz parte, você não é útil, você não pode ficar no meu círculo de relacionamento. E nós vemos dentro disso até surgindo
aos bajuladores, porque se você é alguém também que tem dinheiro, que tem posses ou que tem alguma coisa que me é útil, então eu vou me aproximar de você, eu vou te bajular. E isso acontece no meio dos cristãos, meu irmão. Não estou falando de pessoas que não conhecem a Deus. Estou falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a Cristo, que conhecem a Jesus. Líderes religiosos, que quando a pessoa tem posses, ele bajula, ele dá ênfase, ele faz questão de estar perto da pessoa, ele faz questão de tecer elogios, e os irmãos mais simples, mais humildes, são postos de lado, porque não lhes são úteis. Esta é a visão de muitas pessoas, inclusive de líderes cristãos, que fazem exceção de pessoas. Uma atitude totalmente condenada por Jesus Cristo. Totalmente condenada por Jesus Cristo. Então, como nós temos lidado com os nossos relacionamentos? Porque o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele não escolheu uma classe social para morrer por ela. Ele se entregou em amor pela humanidade. Ele investiu a sua vida na humanidade. Ele investiu a sua vida para salvar a todos, indistintamente. Ricos, pobres. Também não podemos cair na besteira de achar que só os pobres entrarão no reino de Deus, como eu já vi muitas pessoas pregando essa asneira por não conhecer a palavra de Deus. Jesus Cristo veio para todos, indistintamente, porque para Ele não existe ricos e pobres. Para Ele existe arrependidos e não arrependidos. Para Ele existe aqueles que confessaram seus pecados e pediram perdão, e para aqueles que decidiram continuar vivendo na prática do pecado. Não existe ricos e pobres. Existe filhos e existe as criaturas que não se voltaram para Ele. Então nós precisamos aprender a olharmos para a palavra de Deus e aprendermos com ela. Quando eu olho para Paulo, que escreve a igreja de Éfeso, uma igreja que ele procura consertar algumas coisas que ali estavam desajustadas, e Paulo, quando ele se despedia dos líderes daquela igreja, ele fala algo muito interessante. Ele fala: olha, eu fui exemplo constante para vocês. Eu fui exemplo para vocês. Então vocês precisam seguir esse exemplo. E ele fala: olha, a bênção maior em dar que em receber. Então, escute uma coisa, meu irmão. Isso é uma verdade bíblica. É muito melhor, é muito mais satisfatório para a nossa alma, é muito mais gratificante quando nós temos a oportunidade de abençoarmos alguém e não de sermos abençoados por outra pessoa. É muito melhor você ter o prazer de abençoar um amigo, um necessitado, alguém que precisa, do que de você precisar da ajuda de alguém. Entenda isso. Então a bênção maior em dar do que em receber. Isto é uma verdade que nós precisamos aprender e a pormos em prática. Porque a minha oração nesta manhã, pela minha vida e pela sua vida, é que nós possamos entender isso e tornar firme a nossa decisão de sermos pessoas úteis nos nossos relacionamentos, mas não desprezarmos ninguém por considerarmos inúteis, porque não tem serventia, porque não nos serve para nada como algumas pessoas pensam. Eu não preciso de você para nada. Isso é um absurdo falarmos isto. Que nós possamos dar graça a Deus por cada vida que faz parte do nosso dia a dia, do nosso círculo de amizade, de trabalho, e que possamos abençoar estas vidas. Que o Senhor possa te fazer entender esta palavra nesta manhã. Pai amado, em dias que as pessoas passaram muito tempo investindo em uma festa da carne, dando vazão à carne, eu chamo a atenção dos teus filhos, ó Pai, e dos meus irmãos, para que venhamos viver uma prática espiritual, que é de abençoarmos a vida do outro, do próximo, que é de olharmos com amor o nosso semelhante,
que é de olharmos com graça a vida de todos aqueles que o Senhor tem posto no nosso caminho. Que esta palavra, ó Deus, caia na mente, na alma e no espírito dos teus filhos, gerando, ó Deus, transformações na nossa maneira de viver. Abençoe a vida de cada um nesta manhã, Senhor, e ao longo de todo esse dia. Abençoe os lares, abençoe as empresas onde os teus filhos trabalham, as empresas que eles possuem. Abençoe, ó Deus, suas famílias, sua despensa. Abençoe, ó Deus, sua saúde. Que em tudo eles sejam abençoados pelo Senhor. Assim eu oro pela vida de cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.